E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Léo Delmondes. Estou mais uma vez aqui com meu amigo Fernando Cauê, o Reginaldo, pra gente poder falar sobre assuntos relacionados a machezas e masculinidades no nosso podcast. Tadinho! Tá difícil ser macho! E mais uma vez temos um convidado especial aqui conosco. Uma pessoa para ajudar a gente a falar não tanta besteira. Ou talvez tanta besteira quanto. Ou talvez mais besteira ainda do que a gente já fala normalmente. É o Gui Campos. O Gui é músico, joga basquete, curte um samba, já trabalhou com aviação e fez também parte do grupo da fundação, né? Do grupo de diversidade e inclusão de uma grande empresa aí. E aí, assim, Gui, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E por favor, antes de tudo, antes da gente começar, dá um oi para nossa audiência, se apresenta aqui pra galera. Salve massa, salve rapa! Bom, uma honra estar aqui, né? Já venho acompanhando alguns dos episódios que aconteceram ultimamente, alguns de grande repercussão. E, poder estar com vocês aqui é maravilhoso, bater esse papo com o Fê, bater esse papo com você, né? É absurdo. Todo mundo chama de Reginaldo, né? Mas eu conheço ele já de um tempo mais longínquo, então eu chamo de Fê, Fezão, computadores. E assim vamos chamando conforme vier na telha. Mas agradeço aí as apresentações, espero poder contribuir aí com o bate-papo. Vamos trocar ideia. Da hora. Obrigado, mano. Tamo junto, valeu mesmo. E Reginaldo, me conta, como é que tá sendo ser macho essa semana? Uma semana muito triste pra macheza, né, do nosso país, pra macheza nem o Capitão Nascimento gostaria de que aquela machice ocorresse. Até o Capitão Nascimento foi contra. Né, a gente, tô de câmera nova aqui, você vê que eu vou ficar numa dificuldade para entender, né? Uma vez eu era bom com computadores, ele falou que o meu apelido era. Eu já não sou mais, eu sou bem ruim, né? Mas foi uma semana difícil de ver aí a macheza sendo exercida de forma mais crua, né? Mais jegue, né? Mais a falta de inteligência. Né? Por outro lado, eu sou um macho feliz, cara. Eu sou um macho feliz porque trazer o Guilherme aqui é uma coisa que eu já tava enchendo o saco dele. Acho que ele até veio já por dó, né? Porque já faz um tempo que eu fico enchendo o saco dele. E você falou de um outro trabalho que o Guilherme tem, que ele não mostrou, mas que ele é cover do Marcelo, lateral da seleção brasileira também. Ele é cover do Marcelo, às vezes, de fim de semana, ele faz uma aparição no samba lá, metendo a perna como o Marcelo. Mas, Gui, que felicidade, cara, que felicidade. Guilherme, gente, eu conheço ele desde os 8 anos de idade e a gente troca ideia desde pivete sobre tudo. Então, trazer ele aqui vai agregar muito. E o Gui começou a desenvolver um núcleo de diversidade na firma dele. Conta pra gente, Gui, que você estava contando pra gente como é que foi isso, cara. Na verdade, muito doido isso, né? Porque a gente acaba. A gente fala, vamos começar do começo. Algumas vezes eu vou me atrapalhar nisso, porque os pensamentos vêm e eu acho interessante dar uma contextualizada, mas tem algumas, né, algumas tendências quando a gente fala de pessoas, né? Que a cor chega antes do que a própria pessoa, né? Então, quando a gente fala de fenótipo, né? Que aí foi brincaram com o fenótipo durante muito tempo, e até em realities, etc. Mas quando a gente fala do fenótipo, o fenótipo de uma pessoa preta, ela chega antes mesmo do que aquela pessoa. Então, não é raro de você ver alguém sendo identificado. Quem que é aquela pessoa? Não, aquela pessoa que está do lado daquela pessoa preta, aquela pessoa que está do lado daquela pessoa gorda. Então, você tem sempre características que chegam antes do que aquela própria pessoa. E, naturalmente, eu, por esse aspecto que eu tenho, de manter meu cabelo do jeito que eu mantenho, durante as conversas de corredor e durante as reuniões, eu sempre pautar muito bem essa questão dos grupos minorizados. Eu fui convidado por um núcleo do RH, de uma antiga empresa que eu trabalhei, para poder fazer parte dessa célula embrionária de diversidade e inclusão. E dali saiu muita coisa boa, saíram palestras, mais pessoas pretas acabaram juntando, dali saíram grupos de conversa de outros grupos minorizados, então foi algo embrionário que acabou resultando em muita coisa muito positiva, dando muita visibilidade para gente que por vezes acabava não se sentindo representado por aquelas empresas ou pelas pessoas que tomavam decisão naquelas empresas, né?
Então, pô, foi maravilhoso participar desse núcleo embrionário, dá aquele nervosinho na barriga de fazer uma palestra, outra ali e tal, mas, pô, foi maravilhoso. E certeza que saí dali com o senso de com a sensação de dever cumprido de participar desse projeto. Que Cara, foda. ô Léo, só desculpa, eu já passo pra você. Ah, É que tá. você falando, você me remeteu a uma discussão que a gente teve há muitos anos atrás, cara. Que foi quando porque exatamente você falou, né, a cor chega primeiro, né, o aspecto chega primeiro. E, cara, eu lembro, o Hamilton estreou quando na Fórmula 1, mano? 2006, 2007, 2005? Ah, pô, Acho que essa é história é boa, 2006. já sei onde você vai chegar, essa história é boa. Não, e eu nem quero chegar, eu nem tô aqui pra te botar na parede, não é nada disso. Mas o Guilherme, Não, se mas tiver porque eu mantenho a minha convicção até hoje nisso. Eu sei que mantém, você tá certo, caralho. Eu não tô, né, não tô nem. Mas o Guilherme foi o primeiro cara que virou pra mim ele tava torcendo pro Hamilton, né, mano? E eu virei pra ele e falei: Você tá louco, mano? Você vai torcer pro Hamilton, mano? Que é inglês, mano. Ele falou: Mano, ele é preto. Você já viu o piloto de Fórmula 1 preto? Eu falei: Foda-se, ele tem que ser brasileiro. Ele falou: Tem bagulho que você não vai entender, mano. E a raça dele pra mim vem primeiro. E a gente ficou, tipo assim, um ano, mano. E eu já era marmanjo, eu devia estar com uns 18, 17 anos. Mas e eu fiquei um ano pesando na do Guilherme. Ele, mano, tá vendo? O maluco ainda tá ganhando de todo mundo, chupa, filha da puta. E ele sambando, porque é isso, é meu brother, né? Mas é muito louco você pensar, Gui, que um bagulho que você me falou 20 anos atrás é só hoje, tá ligado? Num papo eu e você trocando a ideia, mano. Muito Sim. louco. É muito doido mesmo, porque tem alguns códigos, assim, que não são escritos, mas eles são aplicados por pessoas que vão nessa mesma linha que a minha, né? Pessoas que se cumprimentam na rua sem nem saber quem é, né? É muito. A gente nunca sabe se é por uma sensação de que ela entende o que você está passando, então por isso você se empatiza ali com o que está acontecendo, então você dá aquele cumprimento, seja um, uma pessoa que você nunca viu na vida, ou seja um amigo que você já conhece há anos. E tem essa questão de você ter pessoas de renome em lugares onde são importantes nós estarmos. Então, quando eu vi o Hamilton, eu falava, "Ué, é ele, né? A gente tem, obviamente, como brasileiro, essa gratidão absurda de Senna, né? Mesmo aqueles que não entendem que o Rubinho foi um dos 20 pilotos da categoria mais competitiva e mais concorrida para se estar no automobilismo. Então também tem uma questão de representatividade nacional, de ter o Rubinho dentro da Fórmula 1, mas quando aparece o Hamilton é automático, porque é uma identificação que vai além da nacionalidade, ela vai além de tudo, vai a partir de uma diáspora africana que você tem um espalhamento de pessoas pretas pelo mundo e aí você tem um representante, alguém que se parece com você de alguma forma, né, num lugar de destaque. Então, é meio que automático quando eu particularmente entendo como automático essa ligação, né? Lembrando que tudo que eu falar aqui é pelo Data Guilherme Campos, então é, não tem muitas das coisas têm algum embasamento, mas algumas outras são muito mais percepção e feeling do que eu vou vivendo e do que eu vou sentindo. Então, para mim, continua. Por isso que eu fui falar, pô, até hoje, se eu tiver que torcer para alguém dentro da Fórmula 1, tem uma regra, né? Tem uma ordem. Primeiro são pessoas pretas, depois brasileiros, depois pessoas latinas, e assim por diante. E até chegar, até não ter mais opção. Fudido. Ô Gui, foda. Nossa, animal, mano. Cara, primeiro, né, é muito louco isso, assim, porque eu acho que eu e o Reginaldo, a gente não vai conseguir. A gente pode no máximo imaginar, né, mano? Que teve uma parada que eu vi esses dias, cara, que eu achei interessante pra cacete, assim. Aquela mina Rita Von Hunt, né, mano? Que ela tava falando sobre Cara. lugar de fala, tá ligado? Que assim, não é porque eu não tô naquele lugar que eu não posso falar daquilo, né? O lugar de fala é o lugar de onde eu falo. Então, assim, eu sou Perfeito. um cara, né, latino, que no caso, assim, e eu posso falar de racismo? Posso, no lugar de um cara latino, né? O Reginaldo, pode? Pode, no lugar de um cara branco, né? A gente tem lugar de fala? Tem, lugar de onde a gente fala. E tem uma parada, mano, que eu achei da hora que você falou assim, né, mano? Assim, ainda puxando um pouco pro seu primeiro assunto ali, né, de diversidade e inclusão, mano, que a gente sabe que meio corporativo é meio maluco, assim, né, mano? É meio. É, é,
é gente comendo gente ali, não do jeito gostoso, tá ligado? E aí, mano, assim, uma parada que me pegou, assim, muito. Eu também participei de um time de diversidade e inclusão, em uma empresa que eu trabalhei. Só que a bandeira que eu levantava lá era de combate à masculinidade tóxica, né, dentro do meio corporativo. E uma coisa Uhum. que é engraçada de ver, assim, cara, até falei pro Reginaldo também, assim, quando eu era mais moleque, eu vim de um bairro pobre mesmo, assim, né? Pobre, pobre, assim, né? E aí, pá, né, fui entrando na vida corporativa e fui avançando ali em cargos, mano. E era engraçado ver que conforme você vai avançando, você vai vendo que a galera que tá em cima é cada vez mais uma patotinha, né? É cada vez uma galera ali que frequentou as mesmas escolas, fez os mesmos intercâmbios, estava nos mesmos lugares, frequentou as mesmas baladas e tal. E aí é muito louco que eu, né, me sentia meio excluído ali, tá ligado? Tipo, caralho, o que eu tô fazendo nesse lugar, né, mano? E aí eu imagino assim, né, mano, ser nesse lugar, pai, começando uma puta iniciativa da hora, palestrando pra galera. Como que é tá ali, mano? Rola esse senso de impostor ou rola uma parada, tô aqui mesmo nessa caralha e foda-se? Tem essas duas linhas, né? Acho que tem esses dois sentimentos e eles vão se misturando. Então tem aquela questão do tipo, pô, será que eu fui o único que conseguiu? Será que eu me esforcei, né? Aquela coisa da meritocracia, de que, Aham. pô, será que eu fui o que acordei mais cedo? Eu que tive, né? Como é que é? Esta foi a minha conquista, eu batalhei para chegar aqui. Ou será que, dado esta onda de diversidade, estão proporcionando com que mais pessoas tenham mais oportunidades, e aí vão aparecendo outras vertentes, outros pensamentos, né? Então, no primeiro, em alguns dos momentos, eu caí nessa armadilha de ir para o primeiro caminho, de achar que eu era um cara especial, sabe? Não, aqui, eu tô conseguindo, aqui, eu tô mostrando que eu posso. Tem empresas que eu já passei, elas tinham essa metodologia de fazer você acreditar de que você partia do mesmo ponto, né, de partida do que uma pessoa que ficou para trás, tá ligado? E que você conseguiria chegar no mesmo tempo que outras pessoas que estavam muito mais, que saíram muito mais de lá de frente, né? Então, já caí nessa armadilha. Hoje eu vou para uma linha muito mais equitativa de entender que as empresas entenderam que com diversidade dá para ganhar dinheiro. Pode crer. Lembrando que a gente está num sistema capitalista, tá ligado? Legal. Então, ninguém faz nada porque é bonzinho, eu escutei num outro episódio que a gente só muda no desconforto, né? Porque se fosse para ficar, né, no conforto tranquilinho, a gente ficava na placenta das nossas mães ali, só no come e dorme, quentinho, tranquilinho. Então, a gente muda no desconforto, né? E o desconforto promove outros pensamentos. E uma tendência de estudos que vão sendo feitos vão demonstrando que diversidade gera uma conexão com os seus clientes e, consequentemente, gera dinheiro, né? É aquela coisa, por exemplo, no mundo da aviação, um cadeirante ser atendido no check-in por uma pessoa que também é cadeirante. Pode Ele crer. não vai precisar explicar nada para aquela pessoa, né? Todo o universo dele já está sendo entendido no primeiro contato. Não precisa de fala, não precisa de desenho, não precisa de ilustração. Então, as empresas entenderam que dá para ganhar dinheiro com essa parada. Isso é bom para todo mundo no outro sentido de que, pô, já que a gente está tendo voz, vamos aproveitar desse espaço e potencializar essas pessoas que são grupos minorizados para que elas tenham também os pensamentos delas incluídos nas tomadas de decisão. Então, por mais que hoje a gente tenha, por exemplo, se eu não me engano, acho que o dado ele não tenha mudado, nós temos cerca de 3% de pessoas pretas em poderes, né, em posições de decisão nas empresas. Pô, a gente está falando de uma população de 56% das pessoas são negras, né, pardos e pretos. Então, acho que segundo o IBGE, o último que foi feito, acho que é isso, 56%. Então a gente tem um gap gigante para poder estar nos lugares da mesma maneira com que todos tenham a oportunidade de estar ali, né? Mesmo sabendo que ninguém sai do mesmo ponto de partida. Então, hoje eu vou muito mais numa linha de que deram a oportunidade porque entenderam que é interessante para as empresas, e a partir do que deram oportunidade, vamos aproveitar, vamos contextualizar, vamos trazer mais gente, né? A partir do momento que a gente passa por uma porta, a gente deixa ela aberta e vem sempre com mais dois, que é a quantidade de braços que a gente tem.
incentivando com que essas pessoas também façam o mesmo. Que aí mais pessoas vão entrando por essa porta e a gente tem espaços mais iguais, mais equalitários, né? Então é mais ou menos nessa linha que hoje eu vejo essa minha caminhada de diversidade e inclusão. Fudido, mano. Fudido. Da hora, da hora. Não, da hora. E aí, Gui, assim, cara, recentemente também, né, a gente falou com um cara que, porra, mandou muito bem, falando, né, de história, de escravidão e tal. A gente, eu e o Reginaldo, dois jumentos, não sabia porra nenhuma, tá ligado? E aí, assim, deu pra dar uma contextualizada de história, né? Mas, de novo, assim, o máximo que a gente consegue é imaginar, né, tentar se colocar no Uhum. lugar. Mas aí, então, assim, e, né, o que assim, a gente tem contato, né, com as pessoas e tal, mas a gente não sabe o que é estar nesse lugar, na pele, né, mano? Que é ser um homem preto hoje, mano? 2025 aqui, ó. Tá, assim, de novo, acho que para partir de uma resposta coerente, eu preciso entender que dentro do universo preto, né, vamos colocar dessa maneira, nós temos diversas vertentes, né? A gente não tem uma unidade que pense todo mundo igual, da mesma maneira, já diria, né, Nelson Rodrigues, toda unanimidade é boa. Então, dentro do universo preto, nós temos divergências e nós temos linhas de pensamento. Uma linha de pensamento que faz eu me entender como pessoa, ela é um pouco histórica e eu faço uma leitura divergente do que foi talvez apresentado em outros momentos, né? Nós tivemos, né, são 525 anos de país, né? Que ensinaram para gente que ele foi descoberto, né? Mas na verdade já tinha gente aqui, então você não consegue descobrir algo que já descobriram antes. Então, 525 anos ele foi invadido. A partir da invasão, teve uma doutrinação onde entenderam que o meio de enriquecimento e de perpetuação foi através da escravidão. Então, data-se, acho que mais de 6 milhões de escravizados vindo da África. Dizem que o número é muito maior, porque 6 milhões seriam só os que chegaram em terras brasileiras, né? Foram os que acabaram ficando no meio do caminho, que eram jogados dos navios, negreiros, etc. Caralho. Aham. E então esse número ele pode ser o dobro, o triplo, a gente não tem datado quantos saíram de lá, mas tem datado somente os que chegaram aqui. E nós ficamos nesse sistema durante 388 anos. Né? Então, 525 anos de país, né, deixando aqui, nós temos 388 nesse mesmo sistema. Obviamente que isso tem resquício, que ele tem reflexo, Total. né? Em quantidade de oportunidades, durante esse processo foi feito um processo de desumanização da pessoa preta, né? Foda. Então os nomes foram trocados, a religião foi proibida, os cultos silenciados, né? As práticas e as conversas eles colocavam várias nacionalidades no mesmo local para evitar a convivência, para evitar qualquer tipo de conluio ali. E aí, consequentemente, você evitava uma comunicação coordenada que pudesse gerar qualquer tipo de movimento de revolta, né? E por mais que algumas leis foram feitas, né, do sexagenário, do ventre livre, no final desse período de escravização, quando vem a Lei Áurea, é aquela coisa não inclusiva, né, que a gente já é bem muito mais explorado hoje, que termina ali 13 de abril, no dia 14 de abril, ninguém tinha onde morar, ninguém tinha para onde ir, etc. 10 anos depois a gente vê o surgimento das favelas, né, que aí é nada mais do encaixotamento da sociedade para aquela população aonde eles não gostariam de estar. Aí tem um ponto que eu acho irônico, que quando a gente vai para países desenvolvidos, nós temos todos os morros ocupados pelas melhores casas, né? E aqui nós temos o movimento contrário. Então, Que você brisa, pega o mano. Rio de Janeiro, quando você pega em morros escoceses, irlandeses, morros ingleses, etc. Ou quando você vai para Marseille, na França, você vai para, né? Você pega todos os morros, você tem as principais casas, as principais mansões, etc. Aqui a gente teve um movimento exclusivista, né? Na Acho que verdade, até nos Yankees, né, Gui? excludente. Que acho que até nos Estados É, Unidos, não é? nos Estados Unidos também. A Quando casa você dos pega em caras ricos lá do Hollywood, GTA é tudo lá, tudo com é bagulho lá que tudo, tudo no puxa. morro. É tudo no morro. Aí quando você tem esse movimento excludente aqui, corre para o morro, e aí no morro onde são feitos, né, a gente tem a ocorrência das primeiras favelas.
Dando continuidade a esse movimento, a gente já está entrando quase aí no século XX, nós temos uma perpetuação de iniciativas públicas que privilegiavam quem já era privilegiado, né? Então, o exemplo disso, a gente fala muito, né, da questão do voto das mulheres, que demorou muito tempo para que seja conquistado, etc., a partir de muita luta, sangue, etc. E a gente também tem uma lei que ela fideliza um grupo específico da sociedade para que continue estudando, para que continue gerando, seja o motriz da economia nas decisões, que é a lei do boi. A lei do boi, se eu não me engano, ela é dos anos 40 ou 50, que ela dava 50% de vagas da universidade para filhos de fazendeiro, Caralho. né? Caralho. E se você olhar 40 ou E a galera 50 anos reclama da atrás, cota, mano. Tipo, a é, galera espera 50 pra É filho isso, fazer. Cristian. não, e não é longe, a gente está falando de 100 anos, menos de 100 anos atrás. E se você for ver um pouquinho, um recorte um pouco anterior a esse, teve uma lei que proibiu que pessoas pretas tivessem terras, ou seja, sai uma lei que as pessoas pretas não podiam ter terra, um tempo depois sai essa lei do boi que fala que somente os filhos de fazendeiros, né, quem detinha terra, tinha direito a 50% das cotas em universidades. Que Então essa é a brisa. primeira lei de cotas que nós temos do país, tá ligado? Pro Essa é a agro. primeira lei. É Pro... pro agro. Então, Caralho. então, Tá vendo? então, nesse sentido, a gente vê uma construção, e é aquele famoso que ficou até, não digo banalizado, mas ele começou muito mais cedo explorado, que é o projeto da branquitude, né? De você Pode- perpetuar pessoas brancas dentro dos centros de poder, né? Onde eles podem determinar quais são os rumos da sociedade. E aí a gente tem todo esse reflexo. Aí depois tem o efeito contrário, né? Toda causa tem um efeito, que nós temos as criações das frentes únicas, né? As frentes dos movimentos negros, né? Tem a criação do movimento negro unificado, que acho que é anos 60, mas a gente está falando aí de 80 anos atrás, né? Aham. 60 anos atrás, para ser mais exato, né? É, é pouca coisa, é a idade da minha mãe, por exemplo, tá ligado? A organização começou a acontecer agora. Tipo, no É, tempo de vida de uma pessoa. Tá na exato. nossa bunda. Caralho, mano. Então, eu vou nessa linha de como é ser uma pessoa preta aí chegando, né? Falei que eu falo pra caramba Aham. também. Não, mano. Como é ser uma pessoa preta em 2025, é, E Gui, só manda. desculpa. Não, manda. Não só uma pessoa, mas um homem também, porque existe a questão do Ah, gênero. pô, essa questão de gênero, ela é mais aprofundada ainda, né? Porque se a gente for entender a pirâmide, né, da sociedade brasileira machista e misógina e racista, nós temos o homem branco como o topo dessa cadeia alimentar, aí nós temos a mulher branca, nós temos o homem preto e nós temos a mulher preta, né? Isso falando somente dessas duas etnias, dessas duas raças, né? Mas se a gente for colocar todos os grupos minorizados, nós vamos seguir a mesma lógica, né? Onde a mulher ainda passa por um outro processo, por uma intersecção de minorias, e ela acaba, perante a sociedade, estando numa posição ainda mais desfavorável quando a gente fala de oportunidades de ascensão, de qualidade de vida e preconceitos, né? Então, ser um homem preto é entender, sim, que eu tenho, eu não digo nem passabilidade, porque não é esse o termo, mas eu consigo estar em alguns lugares e ser lido de algumas formas que eu sei que uma mulher preta vai ter mais dificuldade para ter essa mesma leitura inicial. Hoje é reconhecer que eu não tenho privilégios, eu tenho direitos adquiridos e que Óbvio. esses direitos precisam estar enraizados dentro da sociedade para permitir com que outras pessoas iguais a mim tenham a possibilidade de almejar lugares ainda maiores os que eu já conquistei, que são poucos. Então, é saber que tem desigualdade, que eu vou ser lido perante a sociedade, inicialmente, como uma pessoa preta, e aí com tudo isso que envolve,
dependendo do lugar, uma pessoa marginalizada. Se eu tiver de mochila e de um casaco com capuz, se eu estiver com capuz, eu vou ser lido como uma ameaça. Por um outro lado, a depender de onde eu estiver, em algumas festas ou ambientes, eu posso ser lido como o preto reprodutor, né? Aquele homem viril da sociedade que, né, que tem aquele estigma do preto que faz e acontece. E também vou ter aquela questão de que perante ao Estado, né? E aí tendo a polícia como a visão do Estado, é, eu vou ser sempre caracterizado como um menino, independente da idade que eu tenha. Eu posso ter 60 anos, que ele vai me chamar de moleque, vai me. Ô, menino, eu só que é um moleque. Vai tentar me inferiorizar de alguma forma para descredibilizar qualquer tipo de fala que eu venha a ter, para que ele tenha a narrativa da discussão ali, do que for apresentado por ele. Então, é complexo. Essa é a leitura que eu faço da minha pessoa e das pessoas que se parecem comigo dentro da sociedade, de como é estar em 2025 sendo uma pessoa preta. Não, cara, é muito louco conversar com o Guilherme e gravar, porque a minha mente pode ir em várias piadas, em várias idiotices, em vários assuntos muito sérios, assim, né. E sempre me remete muito à minha infância, né, muito à minha infância. E, porra, então, assim, cara, eu sou filho de alemão com português, né, então, puta, jamais foi falado: "Não seja racista", né, isso é errado. Mas falado, né, não sei se isso foi colocado em Uhum. prática, porque a gente vive numa estrutura bem puxada, né, e assim, o Guilherme falando de todo o que traz, o que carrega, né, cara, e eu lembro de que, puta, eu não gostava do seriado do Will Smith, mano. Eu não via o menor sentido no seriado do Will Smith. O Guilherme adorava, mano. E o outro amigo nosso que era preto e andava com a gente também adorava, tá ligado? E eu não entendia as piadas, eu não entendia a piada do maluco falando que ia tomar tiro nas costas. Tipo, não existia mesmo. E a gente era pivete, o maluco já tinha essa referência de que podia tomar tiro nas costas, tá ligado? Tipo, eu nunca saí de casa me ensinando a me dar explicação pra polícia, tá ligado? Tipo, anda com RG e já era, tá ligado? Então é muito. E a gente fica no mesmo condomínio, caralho, tá ligado? No mesmo condomínio, no mesmo meio social, com os mesmos amigos. A mãe do Guilherme é minha mãe, eu abraço ela. Inclusive, puta, sua mãe tava no dia que eu tava ruim no bar lá. Nossa senhora, preciso pedir desculpa pra ela. Sua mãe puxando papo comigo, eu em outra dimensão, cara. Meu Deus do céu. Eu nunca encontro ela quando encontro assim. É, é, mas é muito louco, porque parece que tudo que você falou faz muito sentido no que eu te Aham. conheço, né? Essa é uma vertente, né, que a gente tende também a ver, trazer essa complexidade, porque é o que é mais difícil de ser tateado, né. Mas tem outro lado também, né, que a gente não pode. Eu particularmente, cara, eu sou um cara absurdamente orgulhoso de todas as minhas raízes, né. Eu sou um cara que eu bebo, que o Fê falou do Will Smith, por isso que eu acabei lembrando. Eu tento beber de toda a fonte, de tudo que foi criado, né, por todas as vertentes artísticas pretas, porque eu vejo muita riqueza e muito detalhe, né, sensorial, seja do sofrimento do blues, ou seja da alegria do samba, ou dos ensinamentos que carrega de geração para geração. Eu tento absorver absurdamente, tipo, absolutamente tudo dessas vertentes artísticas, porque aí eu vejo muita beleza, não na pobreza, não na desigualdade, né, mas em si na beleza de existir, na beleza de poder ver um amanhã diferente, onde a arte transforma, onde o estudo transforma, onde o esporte transforma, onde todas as oportunidades que foram dadas acabam transformando. Então, obviamente, tem a complexidade de como a leitura da sociedade acaba fazendo de mim, mas também tem uma questão intrínseca minha que é o que me impulsiona muito longe, que é, pô, tanta gente correu tanto para eu poder sorrir, É, eu não vou me permitir chorar por muito tempo, tá ligado? foda. Ô, Gui, caralho, que animal, mano. Eu tenho um negócio, velho. Eu não sei se vocês passaram por alguma coisa parecida, assim. Mas eu tive um clique muito louco nesse sentido que você tá falando, assim. Porque, né,
como eu vinha de um lugar bem pobrinho, assim, quando eu era moleque, muito moleque, eu curtia muito umas bandas nacional, assim, né, mano. Então, tipo, eu ouvia Uhum, Racionais pra caralho, né, tipo assim, eu ouvia, porra, Planet Hemp e tal. Aí eu tive uma fase ali na adolescência, mano, que aí eu comecei a ouvir muito metal e ter muita influência de coisa estrangeira, assim, né, mano. Então, porra, uhum. metal pra caralho, e RPG e pá, e realmente me achar melhor do que as outras pessoas, porque, eu entendia, eu manjava, nossa, olha como eu sou esperto, aprendi a falar inglês super cedo e não sei o que e tal. E aí, mano, é muito maluco, assim, porque, recentemente, recente assim, bem recente mesmo, assim, cara. Pô, fui casado um tempo, eu me separei faz uns 3 4 anos. 3 quase 4 anos. E aí, mano, nesse momento, assim, mais ou menos ali, né, no momento do que a galera mais extremista começou a sair, querer quebrar as coisas e tal, né, eh, teve uma parada muito de eu entender que as coisas que eu estava alinhado representava essa galera. Então, porra, metaleiro virou tudo reacionário, galera do rock and roll virou, cara, o sexo, drogas e rock and roll, revolta, tudo mentira, tá ligado? E aí a real mesmo, mano, é que a galera que tá cantando as coisas que eu acredito, mano, e aí você vai ouvir no samba lá atrás, tá ligado? Porra, a carne mais barata do Brasil é a carne negra, tá ligado? E pega um porra do Planet Hemp, um Baiana System, mano, e os caras tão estourando Nossa, com tá no... crítica que faz sentido pra mim, tá ligado? Eu peguei ranço, assim, gosto, ouço tal, mas eu peguei ranço dos negócios que eu gostava, muito por uma coisa assim de querer abraçar, talvez com maturidade, né, mano? Uma coisa assim que já tava na raiz do povo há muito tempo, mano. É muito louco isso pra mim. Léo, é muito doido, porque eu acho que tudo que você. A leitura que eu faço também, né? Data Guilherme Campos. É, tudo que você comentou agora faz parte de um processo de conhecimento, né? E o conhecimento liberta, né? Já diria Paulo Freire. Conhecimento, não sei nem se ele falou essa frase em si, mas, né? É, é. Mas ele para mim né? Para quem leva o estudo a sério, né? Para quem leva a educação a sério, ele é um dos pilares. Então, é, o conhecimento liberta. E aí é muito doido essa sensação de conhecimento. Quando você falou, pô, aprendi inglês mais rápido, eu curtia coisa que os outros não curtiam, entendia. Então, porque você se ligou àquele conhecimento e aquele te libertava, te colocava num outro lugar, talvez de imposição sobre os que não tinham aquele conhecimento, tá ligado? E Nossa, aí depois total. você deu um giro e viu que o conhecimento, ele tá em tudo quanto é lugar, tá ligado? Ele não tá somente no cara que fala inglês, ele não tá somente no cara que fala espanhol, tá ligado? Ele tá em tudo quanto é lugar, tá ligado? E o conhecimento, ele não é só datado, né? Tem um conhecimento geracional que ele é igualmente importante. Então, quando você falou, é... quando você falou da carne mais barata, veio a imagem da Elza Soares cantando com aquela força imensa, né? Eu sou bem visual, então essas paradas acontecem comigo, vem assim, né? É, e é isso. Então, o conhecimento dela, a história dela é magnífica, é de muito sofrimento, mas também de muitas conquistas. A história, a questão do que você comentou, né, da mulher preta, tal, né, o quanto ela sofreu com dentro do relacionamento com Garrincha, Sim. e ainda assim conseguiu se perpetuar como uma das principais artistas que nós temos na história da música brasileira. E ela cantar isso em plenos anos 2000, né? A carne mais barata do mercado é a carne negra, tipo, ninguém gostava muito de falar de dor, né? Nesse sentido. E quando volta isso, é que a gente vai vendo que o conhecimento que ela tinha lá de 60, 70 anos foi trazido para um momento de agora que a gente se conectou, tá ligado? Então Fudido. é muito na questão do conhecimento. E acho que só completando esse pensamento, o conhecimento ele tá em tudo quanto é lugar, mano. É muito doido. Eu já passei por um processo também de escutar metal, principalmente com o Fê, né? É muito doido, né? Pô, um vivia na casa do outro, a gente tava sempre muito juntos e tal. Ele zoando do meu samba e eu tentando escutar um pouco do metal que ele escutava. No começo era zoeira, no começo era aquele repúdio natural, né? De moleque um querendo zoar o outro e tal. Mas depois, em outro momento, fui para um colégio onde tinha muito amigo roqueiro e tudo mais, então, por uma questão de ambientação, você começa a escutar, começa a entender, começa a ver que não é todo mundo malvadão, só estão falando de sonho, de psicodelia e de amor, de uma forma diferente. E aí você vê que a música é arte, né? E o metal também é arte na sua essência, e então vai conectando com essa parte do conhecimento que eu comentei contigo, tá ligado? Pode crer, pode
eu puta, falando tudo isso, cara, e falando um pouco do seu bagulho de inclusão no trabalho e na vida, né, mano? Porque eu acho que rola um sentimento aí, lógico que a gente tá falando de recortes, mas, por exemplo, assim, toda mulher sofreu um abuso, tá ligado? Se você perguntar, mas nenhum homem conhece um abusador, né? Nenhum É, homem muito doido. fala que tem amigo abusador ou se vê abusador, né? E racista, eu acho que segue um pouco a mesma linha, né? Tem aqueles 10% nazista mesmo, a galera, mano, maluca Uhum. que, né? Mas se você conversar com as pessoas, na teoria, todo mundo repudia o nazismo. O racismo, todo mundo, tipo, é ensinado. Mas a gente sabe que o racismo estrutural é algo bem subjetivo, né? E quando você vai fazer um grupo de inclusão, é uma maneira de você quebrar isso, ou ensinar isso, ou falar isso. Mas como falar pro Reginaldo? Eu sou o Reginaldo aqui, ó, mano. Branquelo pra caralho, nunca tive contato com um papo desse, tá ligado? Também não Uhum. tô interessado, porque também eu acho horrível. Tem que ficar dando aula, né, pra marmanjo mais uma vez que a gente tá aqui trocando também, tem um pouco de ideia. Uhum. Tipo, sentir um pouco entender um pouco do que é, sei lá, o racismo estrutural, ou o que é o subjetivo, ou o que. Ou tipo. É o que você falou, mano. Foi 380 anos de escravidão. Tem 20 anos de uma lei, tá ligado? E o cara se sente desfavorecido. Tipo, como Uhum. fazer entender um pouco do. Até porque tempo é subjetivo. O cara não sabe a diferença de 380 anos. Não sabe. Isso a gente não vê, tá ligado? É Sei abstrato lá. pra Você caralho. entendeu? Tipo, o que eu quis dizer? Então, e complementando, Entendi. juntando com o que o Reginaldo falou, assim, esse cara que não quer ouvir, né, e trazendo também, junto com o que o Reginaldo falou, um pouquinho do tema do podcast, e aí, beleza, e qual que é a diferença então, mano? De ser um homem preto e ser um homem branco, tá ligado? Tipo, tem diferença também? Mano, eu tô nem aí, não quero saber tal. Como que a gente faz chegar a mensagem em quem não quer ouvir? Não vejo raça, não vejo cor, né? Tipo, aí tem aquele papo que me conhece, Pode sabe? crer. Não, não, a gente tá no mês da consciência ainda, né? Só pra Boa! que em alguns momentos é o mês da preguiça preta, porque, pelo amor de Deus, dá uma preguiça, mas, é, mas assim, o, é muito doido, mano. Uma coisa que eu aprendi é que quem não quer escutar, não adianta, irmão. Você vai desenhar, você vai, mano, colocar na situação, você vai pegar na mão, você vai levar no lugar. Cara, não vai, mano. Não vai. É, é, é a mesma coisa que moleque que não quer fazer vestibular. Aí o pai vai lá, paga o vestibular, leva na escola, fica esperando o cara entrar no portão para não perder ali o Enemzão da vida. Aí o cara passa pelo portão, fica no banheiro, mano. O cara não quer, tá ligado? O cara não quer, mano. Então, assim, essa parcela não adianta, que talvez seja esses 10 aí que o Fê comentou de nazistas e o caramba quatro. Agora tem uma outra parcela que vive de meias verdades, tá ligado? E essa parcela sim dá pra conversar. Essa parcela que vive de meias verdades pô, nasci num bairro pobre e eu passei as mesmas dificuldades que uma pessoa preta. Tudo bem, né? Não é disputa por quem sofreu mais. É só uma disputa. Não é nenhuma desculpa, eu até peço perdão na palavra disputa, mas é só um diagnóstico de que, independente de quem tenha sofrido mais, as chances daquela pessoa preta terminar no sistema carcerário, ela é 4 vezes maior do que a sua, tá ligado? Porque isso é um diagnóstico, não é uma suposição, é um diagnóstico. As chances de você conseguir um emprego mais rápido, seja como empacotador do supermercado, ou seja como analista de sistemas, contra uma pessoa que é o seu melhor amigo do lado, que é uma pessoa preta, elas são maiores. Porque isso quem está dizendo não é o Guilherme, isso quem está dizendo é o retrato do que nós temos hoje na sociedade. Então, aí você começa a fazer a pessoa recortar um pouco mais o que ela está recortando. E fazer ela entender, aprofundar um pouco mais aquele primeiro recorte que ela teve, né? E não é no sentido, de novo, não é no sentido de quem sofreu mais e quem tem que ter alguma coisa, algum auxílio para poder recuperar algum gap. É no sentido de entendimento mesmo, assim. Quando você tem um exercício que a gente brincava muito nesse tema de diversidade e inclusão, que é o teste do pescoço, tá ligado?
O teste do pescoço, ele é simples, mano, e ele é didático, tá ligado? Quando você tá entrando, pô, tá lá saindo com o bombom, tá, pá, cheguei no rolê, aí você entrou no rolê, aí você entrou no rolê, você meteu aqui, ó, dá uma olhada, mano, onde você tá. No ambiente que você está, você vê pessoas de grupos minorizados? Não precisa nem ser uma pessoa preta, não. Você vê pessoas de grupos minorizados que estão ali? Pode crer. Porque a gente tá, de novo, se a gente fala em proporcionalidade, todo e qualquer ambiente deveria ter as mesmas proporções. Tá ligado? Então, se você entra num espaço e você tem uma proporcionalidade diferente daquilo que é a sociedade, é porque aquilo está recortado de uma outra maneira. Tá ligado? Então, o teste do Nossa. pescoço é didático. Você entrou lá no Fazano, pô, no Terraço Itália. Dá uma olhada do lado, mano. Vê quem tá te servindo, vê quem tá, vê quem tá como cliente, tá ligado? No teatro, a mesma coisa, tá ligado? Num show de estádio, onde agora o show de estádio tá absurdo, né? Cada show de estádio é um rim, né? Então, vê quem tá ali do lado, pô, vê quem tá em pista premium, vê quem tá na pista normal. Esse teste do pescoço, ele é muito didático porque vai demonstrar para aquela pessoa que talvez não tenha esse tato de que, ah, não, eu aconteci, meritocracia, o caramba quatro, que talvez ela esteja participando de um recorte selecionado dos demais, tá ligado? Aí vai falar, ah, pô, mas Gui, o mundo não é fantasia. Pô, eu sei que não. Mas é importante que a gente tenha ciência de quem a gente é, onde a gente pertence e o que a gente tem é, é, o prazer ali de poder desfrutar, tá ligado? Explodiu o cérebro, mano. Caralho, velho. Tá assistindo o pescoço, Reginaldo. Que isso, cara, essa, mano. Não, real, achei muito foda, velho. Eu achei ele falou de bombonzinho, eu achei que ia vir uma putaria, eu achei que ia vir uma da nossa adolescência. Não, cara, Ah, veio tipo um bagulho da Léo hora de ver. Banguela, pô. Pra jumento que nem eu aprender lá né, mas E cara, porque é isso, né, ninguém se acha racista, cara, ninguém se acha racista, né, É, uma não, parcela da população acha que existe um exagero, né, aham. é muito louco isso, pode falar aí, Léo. Não, não, porque isso que você tá falando, Reginaldo, pô, dentro da minha casa, mano. Meu pai é falecido, né? Porra, a melhor pessoa que eu conheci, mano. Mas meu pai falava, mano, amanhã é dia de branco, para de fazer isso aí, que isso é coisa de preto. Meu pai falava essas coisas, Gui, assim, e eu tenho certeza, assim, se ele fosse vivo hoje, mano, eu tenho certeza, se eu perguntasse pra ele, ele ia falar, não, tem nada a ver. Não é essa a meu melhor amigo intenção. é preto. Nunca É, maltratei ninguém, nunca não, maltratei ninguém, tenho até amigo. não é isso que eu quero dizer, tá ligado? Tipo, eu acho que É. as frases são tão automáticas pra quem fala, tá ligado? Que a pessoa nem para pra pensar sobre o que tá falando, tá ligado? Tipo, mano, caralho, que merda é essa, velho? Ou então, assim, você cresce. Porque é isso, eu cresci, meu, dentro de casa, velho. Com meu pai falando esses absurdos, mano. E aí, na hora que você se liga, fala, caralho, meu pai falava isso, mano. Porra, oi, de novo, velho. Melhor pessoa que eu já conheci, né? Pô, uma pessoa boa de coração. Ele realmente, assim, eu não via maldade, assim, nas ações do meu pai, mas ele falava esses absurdos, mano. Tá ligado? Então, E a Deixava gente mano, de essa, lado. cabeça. e o contrário também é inverso, tá, Léo? Não vou mentir, não. Tem. É que assim, a gente foi exposto a esse nível de conhecimento, a esse aprofundamento das filosofias dentro dos grupos que vão nessa linha que eu acredito, agora, Aham. né? Vamos falar aí de Racionais pra cá, né? Para contextualizar, vamos colocar aí 30 anos pra cá, tá ligado? É, mas tem os mais antigos, tem muitos deles que acreditam que é na marreta, tá ligado? Do tipo, ah, quando eu sofri na escola, eu bati no moleque, eu nunca mais sofri de novo. Ó o pai Só que a gente tem brincando. que entender que as experiências individuais, elas não podem determinar as experiências coletivas, tá ligado? Então, ok, se você não sente, beleza, mano, que bom pra você, tá ligado? Mas tem uma outra galera que tá vindo agora, ou que já veio de lá de trás, que foi cerceada, que sentia pra caramba e só não sabia como colocar, tá ligado? Foda. Então, é muito doido, tá ligado? Isso acontece de maneira muito próxima. Uhum. Apesar que, mano, tem um cara que tem que ser falado, né? Dentro do mundo do rap, que, que ele trouxe uma filosofia que amedrontou geral, né?
que foi o Djonga, né? Que aí era fogo nos racistas, aí todo mundo ficou assustado, né? Falou, pô, mas eu não posso nem ser racista mais, vou tacar fogo em mim. Então, aí ele trouxe essa questão mais, né, Creio, pode é, crer. de Da hora. dentro, assim, da gente, de querer fazer um pouco daquela justiça com as próprias mãos, e aí geral ficou amedrontada, né, mano? E aí tem um depoimento do Emicida que eu acho sensacional, tá ligado? Porque ele fala que ele não concorda plenamente com o Djonga. Ele fala que, na concepção dele, Aham. teria que ser como os medievais, tá ligado? Que nas bruxas, eles não só queimavam, né? Eles arrancavam a cabeça e queimavam para não poder reencarnar. Então ele vai nessa linha com os racistas, tá ligado? É decepar e queima, porque aí não nasce de novo, tá ligado? Foda. Foda. Não, mas esse é um papo da hora, mano, de você falar assim, mano. Porque eu imagino, cara, e de novo, né, tentando me colocar no seu lugar, mano, que eu ia ficar putaço, velho. E aí eu acho que é uma coisa meio X-Men, assim, né, mano? Porque o que acontece, né? No X-Men você tem lá o Xavier e você tem o Magneto, né? Aí o Uhum. Magneto, o Xavier fala: a gente precisa ir através da diplomacia, fazer com que, né, que nós sejamos iguais, integrados e juntos. E o Magneto fala: fogo nos racistas, vamos matar todo mundo, bando de filho da puta. E, cara, com essa carga, digo, carga assim, histórica mesmo, né, mano? Uhum. Como que você faz, mano, pra você não ficar puto o tempo todo, tá ligado? Porque o foda é isso também, se você reage de maneira agressiva, que é o que os caras querem, né? É o que os É o caras que os querem. caras. E aí, tipo, caralho, velho, como não. Nossa, eu fico me colocando no lugar e fico pensando, caralho, eu ia viver puto, cara. Porra, eu queria ter agora a argumentação de Jones Manuel, velho. Puta que pariu, velho. Que cara Porra! ninja. Ele é Que um cara ninja, super-herói, mano. mano. O Jones Manuel, Porra, velho. tá maluco, velho. Eu nem te considero, mas, mano, Jones, você é foda. Eu nem te conheço, né? Nem te considero é foda. Eu nem te Eu te conheço, conheço, mas, te Jones, considero pacas. você é foda, velho. Puta que pariu, porque ele consegue construir uma linha muito foda de raciocínio. É, eu li 2 dos 3 livros que eu preciso ler, que eu tenho como leitura obrigatória. Eu li o livro do Mandela, que pra mim é um dos meus ídolos, assim, é um cara que eu tive a oportunidade de ir para a África do Sul, né, de voltar para a terra-mãe ali no continente africano. E ali foi uma sensação absurda de sentimentos, é um negócio difícil de explicar, colocar em palavras mesmo. E eu li o livro do Mandela e foi uma aula, assim, né, do, do que é sair de uma revolução pacífica para uma armada, a voltar para uma pacífica, 27 anos depois virar o presidente da nação que te escrutinou, tá ligado? É um bagulho muito doido, é um negócio que mexe bastante comigo. Foda. Eu li Malcolm X, que é Incendiário, é um dos livros mais maravilhosos que eu já li na minha vida. E eu preciso ler ainda, tô com ele na minha frente aqui, e eu preciso ler o do Martin Luther King, né? Então, um dos 3 falta um para eu ler, que é o do Martin, que vai também nessa linha da Revolução Pacífica, não armada e etc. É, tem o Baldwin também, tem outros caras que também é muito bom ler, para Tô entender um anotando pouco aqui. Tô dessa anotando aqui. vertente é, que é muito doido, assim. Eu não tenho uma receita de bolo, eu não tenho uma resposta exata, eu tenho um sentimento. Tem dias que você tá mais para Malcolm, tem dias que você tá mais para Martin. Mesmo sabendo que no final da vida Malcolm estava inclinando para um panafricanismo mais pacífico, e aí ele é morto, e Martin estava começando a se inclinar para uma revolução armada, e aí ele é morto. Então, ainda que eles possam ter uma ligeira intersecção no final da vida, e é uma intersecção imaginária, né, porque ela não chegou a acontecer, eu acho que é muito numa dualidade mesmo de perfis, onde você tem que saber sambar, tá ligado? Você tem que saber onde você consegue utilizar de uma imposição de retórica, dinâmica e etc., e onde você vai ter que dar a volta, tá ligado? É muito doido porque é, não dá para saber qual
é um, é qual é o outro, e não dá pra condenar quem utiliza de um e quem utiliza de outro, tá ligado? Porque é muito instintivo e é muito ocasional. Em vários momentos, quando aconteceram episódios racistas comigo, e não foram poucos, eu respondi como Malcolm. Em vários momentos, eu respondi como Martin, tá ligado? Ou, como, ou até como Mandela, que fez os dois. Mas justamente porque é muito do momento, é muito da onde você sente uma sensação de risco ou a injustiça é mais forte que você quer responder mesmo e vamos pra cima e vamos fazer o bagulho acontecer, que você tiver disposto, eu tô dobrado e vamos, sabe? Então, é muito doido, é muito doido. E eu tenho uma parada comigo, e é comigo mesmo, que quando acontece diretamente comigo, talvez eu tenha alguns segundos de racionalidade. Quando acontece com alguém do meu lado, dos meus ainda, aí é zero. Aí é poucas, aí é poucas. Aí não tem muito, aí não tem muito o que argumentar, sabe? Porque é instintivo. Acho que é uma questão de vamos e o que tiver que ser, vambora. Fudido. Ô, mano, e eu queria te perguntar já, e até por curiosidade, a gente já conversou sobre isso, mas não talvez nesse sentido, né? Que você morou na África do Sul. É, é, e mais uma vez, puta, cara, eu acho que eu sou uma pessoa muito esquisita. Eu não sou uma pessoa muito religiosa, eu não sou uma pessoa muito ancestral. Eu acho que até falta descobrir muito dessas coisas em mim, eu não tenho nada, né? A minha parte de ancestralidade foi para pegar meu passaporte para viajar, que eu nunca usei, porque eu sou pobre, né? Tá aqui faz anos, e feito anos, sou pobre. E eu consegui uma vez na minha vida sair do país, fiz aquela viagem lá, uma viagem, blá blá blá. E eu fui lá pra Alemanha, né? Minha avó, filho de alemão, né? Eu não cheguei para Portugal, mas quero que se foda Portugal, né? A minha ligação que eu teria mais é por parte de mãe da família alemã. E, cara, eu não me senti pertencente à Alemanha, não, tá ligado? Eu não fui lá, eu não me senti, nossa, olha que da hora, minha bisavó veio daqui, né? Eu acho que talvez para mim eu nunca pensei nisso, nunca foi uma questão. Eu sempre fui uma pessoa muito idiota, estudo, trabalho, não sei o quê, e meus hobbies, né? E, cara, eu não sei se que não tem nem como colocar em palavras o que foi estar no continente, né? Ou na África do Sul. Não sei se Uhum. é questão do continente ou questão do país, até porque, tipo, a América Latina, não, tem Brasil, tem tudo isso aí, né? A gente sabe muito bem. A África não é uma coisa só. Mas rolou um sentimento assim, né? Tipo, você falou que não tem palavra, mas eu não sei o que é isso, entendeu? Eu não sei se eu senti isso no metalzinho até os 16 anos e eu achei uma bosta, esse metaleiro de bosta igual o Leonardo, também não sinto. Sentia no tricolor, mas eu até sinto ainda no tricolor, mas é um pertencimento de time de futebol, que é um pertencimento muito importante, muito gostoso, mas é um lazer, não é o tricolor. Eu não vou pra América Latina ver o tricolor, eu vejo aqui de casa, tá ligado, né? É. Cara, que loucura! Tipo, você consegue falar um pouco disso, mano? O que foi estar lá? Sei lá, o que foi morar Sim, lá? O que sim. foi essa experiência? Só um parênteses que só não vou pra jogo fora, assim, na América Latina, porque falta dinheiro também. Senão eu estaria com o Eu tô tricolor. ligado, você também é Um doido dos de São Paulo. sonhos, um dos sonhos é viver de tricolor, é viver de São Paulo, mas Não, eu queria, eu eu sei que é um sonho queria. suicida, eu sei que é um sonho suicida, né? Porque a gente não tem 24 horas de paz, mas tá tudo certo, tá valendo. Insalubre. Você tem É, São Paulinho, tem 20 anos que é insalubre é. já. Mas a gente segue, a gente segue, a gente segue, a gente gosta, vai entender. É, acho que é uma questão de família e tudo mais, mas beleza. É, cara, dá assim pra explicar, acho que contando rapidamente como que foi a minha viagem para África do Sul, eu tava passando por um momento no trabalho, né, vida pessoal muito conturbada, e aí eu resolvi tirar férias, e aí eu fui numa agência de intercâmbio, que eu falei, cara, eu vou fazer intercâmbio. Vou porque eu vou fazer intercâmbio, porque eu mereço, eu tenho que, né, eu trabalho, eu vou fazer, beleza. Cheguei na agência de intercâmbio, perto de casa aqui e tal. A dona da agência, ela tinha acabado de voltar da África do Sul. E aí eu começando a conversar com ela, falei assim, acabei de voltar de lá, e ela me mostrou a foto de Cape Town, né, da cidade do Cabo. Quando eu olhei, eu comecei a chorar, e na verdade eu tive que segurar muito o choro, assim, foi um negócio, foi uma ligação pela foto, foi uma ligação muito forte mesmo, assim, tipo, eu não consigo explicar até hoje, assim.
Falei, caraca, mano, parece que o negócio tava me chamando. Eu falei, beleza, tomei uma água, né? Saí ali, falei, vou passo no banheiro. Aí fui, tomei água, porque homem não chora, né? Aquela coisa de, né? Homem bravão, não pode chorar. Mentira, o Fê me conhece, eu choro desde sempre, vou chorar pra sempre. É, Aí eu fui e tal, tomei a água, eu falei, não, beleza, eu vou voltar aqui, eu vou fechar esse intercâmbio, né, de 30 dias e tal. Fui, quando eu cheguei lá, a mesma coisa. Chorei de novo. Eu falei, Caralho, parece mano. que eu deveria estar aqui há muito tempo. Então, fico os 30 dias, volto, saio do meu antigo trabalho e vou para lá por mais 3, 4 meses. Então, com a ideia de ficar para sempre, assim. Acabou Caralho, não rolando mano. por outros motivos, mas foi com a ideia de ficar para frente, para sempre. Lá eu senti uma identificação, acho que eu não sei o quão comum isso é para pessoas pretas ou para pessoas, né, de grupos minorizados, né? Porque, né, já diria o nome do blog, tadinha, tá difícil ser macho, né? Então, eu não sei para todos os grupos minorizados, uma liberdade do pensar, uma liberdade do ser tão forte como eu senti lá em Cape Town, né? Então, eu falei, aqui é meu lugar, aqui é o que eu tenho que ficar e tudo mais. Então, fui, acabei não ficando, voltei para cá, entrei na companhia aérea, aí acabei indo várias vezes para lá, enfim, uma história muito doida. E aí eu resolvo fazer, na verdade, eu ganho da minha esposa um teste DNA. de DNA, de ancestralidade, tá ligado? Era algo que eu já estava buscando fazer. E aí eu ganho. E aí o Fê conhece a minha história, né? Ele conheceu minha avó, que foi uma santa aqui na Terra. É, Minha avó, ela era filha de italianos, então da parte da minha avó materna, eu consigo saber até a rua da onde os meus Caralho, mano. bisavós nasceram, tá ligado? É, Já da parte do meu avô materno e dos meus avós paternos, eu não conseguiria saber nada, porque os três eram pretos, né? E o magnífico Rui Barbosa, que dizem que era um abolicionista, ele decreta no começo do século XX que todo o histórico da escravidão deve ser queimado. Então ele queima todos os registros. Então a gente perde essa conexão. Então eu não consigo saber da onde eu vim para né, qual que é a composição da minha existência. Então quando ela me dá esse teste, eu faço, eu pego o teste, eu vejo. E aí vem toda a costa africana, né? Onde meu DNA aparece em toda a costa africana, inclusive em Cape Town, né? Ele finda em Cape Town, assim, é muito presente. Nigéria, Togo, Benin e Gana, aí pega Camarões até a cidade do Cabo, tá ligado? Então, quando eu chego, isso foi depois que eu voltei, tá ligado? Então, hoje, a leitura que eu faço de fato, foi de volta para minha casa, tá ligado? O programa do Gugu é de volta para minha casa, tá ligado? Então, Bem até feito, hoje eu tenho uma. Justo! Então, até hoje, eu tenho uma sensação. Pô, o Yu, o Fê também conhece, ele me deu um quadro, né? Que é uma foto que a gente tirou lá e tal, que mostra Cape Town. Até hoje, tipo, esse quadro fica embaixo da televisão de casa, porque é ali aonde eu olho, eu tenho, né, essa lembrança gostosa de estar num lugar onde eu de fato pertenci. Então, uma liberdade de ser, uma liberdade de existir muito grande que eu tive lá. E ainda que lá tenha, né, todo um sistema também, um resquício de apartheid, etc., que é um outro lado da história que precisa ser contada e contextualizada, etc., mas eu estando lá, eu me senti absolutamente em casa. E a gente sabe quando a gente tá em casa, quando a gente tem vontade até de brigar com quem a gente não tem que brigar, né? Tipo, brigar com segurança na balada, discutir, né? Não brigar de sair na mão, pelo amor de Deus, não. Aham. Mas assim, de discutir com segurança na balada, porque o cara tava errado e você tá defendendo as suas convicções, mesmo sendo ali um turista, né? Naquele lugar. Então, Como é que foi essa é história, muito mano? doido, assim. Hã? Como é que foi essa história, mano? Tipo, o que que Pô, é aconteceu, velho? muito doido. É, eu, eu tava. Pô, tinha uma das baladas que eu mais Ele amava tava tá lá. ficando com a Assim. moça, o segurança achou que ele era o Marcelo, foi lá pedir autógrafo, caralho, ficou bravo. É nada, nada, nada.
Era uma balada, assim, de, de afrobeat com abapiano, puta, animal, assim. Quando eu entrei a primeira vez nessa balada, eu falei assim, toda semana eu vou vir aqui porque aqui é legal. Sabe? Era de graça pra entrar, tal, puta de uma vibe boa, assim. Todo mundo, pô, mó relax, tranquilo. E aí eu fui com uma galera, assim, que tava comigo junto do intercâmbio e tal. E aí, em um certo momento, o cara embaçou pra uma das pessoas entrarem. E eu falei, ó, mano, você tá tirando, mano? Que porra é essa, tá ligado? E aí eu comecei a discutir com o cara, tipo. E aí eu fui argumentando tanto com o cara falou assim, vai logo, entra logo nessa porra, então não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, tipo. Só que o foda é que eu fui imprudente, porque o braço do cara era meu dorso, velho. O cara era absurdo de grande, o cara era muito grande. Eu fui imprudente. Mas é isso, é de você se sentir tão à vontade, tá ligado? Que você vai, mano. Você acha que você tá certo, você vai. Você vai defender Ô, o que tá mano, certo. e lá mesmo com o resquício do apartheid é uma coisa mais igualitária? Então, sim e não, né? Sim e não. Porque a gente fala assim, porque a partir do momento que terminou o apartheid em 89, 90, em 94, Mandela é eleito presidente do país. Desde então, só tiveram presidentes pretos, tá ligado? Então você tem democraticamente falando, você tem uma representatividade identificada em todos os presidentes que acabam representando o país, tá ligado? Ramaphosa agora e etc. Por um outro lado, quando você pega a economia de Cape Town, e é até o que quando começou o governo Trump, que aí o Elon Musk, como diria Aloysio Chulapa, é, é, fa- falando que os brancos estavam sofrendo racismo porque Aham. existiam políticas públicas para retirar as terras dos brancos. Quando você pega todas as fazendas de vinhos, por exemplo, da África do Sul, que eles são o segundo maior produtor de vinho do mundo, você tem 4% das terras concedidas a pessoas pretas, ou que são de pessoas pretas. Aham. 96% é de pessoas brancas ainda, tá ligado? Então, os meios de produção agrícolas ou econômicos de uma maneira em geral ainda estão em poder de pessoas brancas, que são oriundas dos holandeses e ingleses que doutrinaram aquele país, tá ligado? Então, você tem ainda uma percepção. Óbvio que aquela percepção, até por você ter 80% da população da África do Sul que ela é preta, né? 12% é colored people, que eles chamam que são os hindus, né? Que seria a miscigenação ali de todo o processo dos que vieram da Índia, etc. E você tem 8% da população branca, você ainda tem majoritariamente os donos de bancos são brancos, os donos das fazendas são brancos, as principais marcas lá, elas têm, quando você for numa adega e você vê o Klein, que é um vinho sul-africano, Klein é uma palavra holandesa, tá ligado? Então você tem ainda resquícios de uma cultura muito cultuada, né, ou propagada pelos brancos ali na África do Sul. Mas quando você vai nos lugares, você já vê um equilíbrio maior, tá ligado? Quando você senta para um restaurante para comer, nos restaurantes, né, não precisa ser o melhor restaurante da cidade, nem o pior, mas você tem uma equidade um pouco mais estabelecida. Não tanto, mas ainda tem um pouco mais estabelecida. O teste do pescoço lá é mais factível. Mais satisfatório. É mais O satisfatório. mais satisfatório. Muito bem. Você foi acho que a primeira pessoa que eu falei sobre isso, né? Porque você pensa, Gui, mais uma vez, né? Sempre tenta trazer pro cidadão médio, que somos todos nós. Sou o Reginaldo, né? Sou o Reginaldo. Eu te fiz essa pergunta acho que uns 15 anos atrás, uns 20 anos atrás, e você me respondeu muito bem e você me trouxe muitas provocações. Assim, eu sou o Reginaldo, nasci em 87, né? Eu não tenho culpa de nada que aconteceu antes de mim. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Eu, na minha mente, tenho direito a ter tanto orgulho das minhas origens quanto você, né? Todo mundo tem direito a ter orgulho das origens e de Uhum. quem é.
né? O orgulho de onde eu vim, do meu pai, da minha mãe, da minha família, da minha ancestralidade, né? Mas existe uma questão social implícita nisso, né? E que é aquilo que é uma discussão que eu tinha com você quando a gente era adolescente, mano. É por que você pode usar uma camiseta 100% preto e eu não posso usar uma camiseta 100% branco? Né? E como tentar explicar isso de uma maneira simples e didática? De que isso tem um simbolismo hoje na sociedade, né? Mesmo que eu não tenha feito nada, mesmo que eu não sou nazista, mesmo que eu, né? Eu não tenho culpa, mas eu tenho orgulho de ser branco, eu não tenho vergonha, tá ligado? Você entende essa brisa? Sim. E como, cara, como trazer para algo factível que esse é um pensamento também estrutural de racismo, né? Perfeito, Fê. É muito doido, porque essa campanha das camisetas que saíram 100% negro era do Negritude, né? Era do Netinho, com Negritude. E eles que lançavam as camisas 100% preto. Então era muito doido. Mas, eu acho que a minha resposta, por mais que ela possa ser muito parecida, talvez ela muda um pouco do formato, né? Que eu poderia te dar hoje. Uma provocação que eu faço é usa. Usa e sai na rua. 100% branco. Tá ligado? Usa e sai na rua, mano. E vê o que acontece. Vê como que vão te olhar, tá ligado? Vê se você vai se sentir bem, tá ligado? Será que não tem? Tem, mano. Você falou com essa camiseta do Ustra, mano. Lógico que sei, mano. Lógico que tem. Mas é isso. Porque geral tem vergonha, tá ligado? De enaltecer algo que eles sabem que é desigual, tá ligado? A parada do 100% preto é porque nesse mesmo processo de escravização, de escravidão que nós tivemos no país, nós fomos desumanizados, mano. Então, quando você traz essa questão, né? Como já diria Jorge Ben, o negro é lindo, tá ligado? Jorge Ben é um dos caras mais ninjas da história da música brasileira e talvez um dos melhores personagens a serem estudados da nossa história, tá ligado? Porque ele vem com uma liberdade lírica absurda, como se ele nunca tivesse passado. Dizem, né? Inclusive que os antepassados dele teriam vindo de uma realeza etiópica, né? Da Etiópia e tudo mais e tal. Então, talvez ele não tenha sido atingido pelo racismo como todos os demais foram. Então, ele traz uma liberdade lírica absurda, e ele fala que o negro é lindo, e depois a gente começa a ver um movimento, tanto aqui, quanto nos Estados Unidos, quanto em outros lugares de muita opressão, de reafirmação da humanização do homem, da pessoa preta, né? Do homem, da mulher preta. Então, ao utilizar o 100% negro, né? É uma forma de falar, eu existo, mano. Eu existo, eu sei quem eu sou e eu tenho orgulho de quem eu sou, tá ligado? Eu acho que mudou um pouco das respostas que eu já te dei lá atrás. Talvez eu tenha até um pouco mais de clareza para poder explicar esse sentimento, tá ligado? Porque no final das contas é isso, mano. Mas eu também tenho orgulho de quem eu sou. Que bom, mano. Reconheça que você teve aí 525 anos de privilégio, tá ligado? E tá tranquilo. Total. Tá tranquilo, mano. Se você reconhecer essa parada, mano, tá safe, tá ligado? Agora, sabe que quando eu utilizar, foi sobre o sangue de muita gente que passou lá atrás, que teve que fazer a economia desse país acontecer para que hoje eu estivesse aqui, tendo ciência dos que foram, para que eu consiga continuar caminhando para frente, tá ligado? Então, eu saber quem eu sou faz toda a diferença para saber onde eu quero chegar, tá ligado? Então é por isso que o 100% negro pra gente, ele tem uma relevância absurdamente maior do que um cara que vai usar um 100% branco que testa, mano. Não vou nem falar qual que vai ser a minha conclusão, mas, mano, testa. Vai lá. Ô, Gui. Bom, é da hora falar com quem, mano. Eu amo esse cara, mano. É a vida toda assim com esse cara. Foda. Ô, Gui, antes da gente encerrar mais uma só, né? Porque é isso, assim, velho. A gente normalmente fecha esse formato de 1 hora, porque é foda prender a atenção da galera por 1 hora, tá ligado? Mas aí qualquer coisa a gente marca um papo 2, com certeza, assim, mano. Porque, curte pra caralho. Mas deixa eu fazer mais uma também. Demorou. Que é o seguinte, assim. Mano, você falou aqui, ó. É muito legal, velho,
que você vê que essa conversa, até mais do que o normal, mano, até mais do que os músicos que a gente entrevistou, e não foram poucos. A gente entrevistou vocalista de Tuata, guitarrista de Garotos Podres, guitarrista de Angra, do André Matos, mas essa conversa, ela é mais perpassada por referências culturais, mano. Você falou aqui de Mandela, Martin Luther King, Malcolm X, Elza Soares, Djonga, Racionais, Jorge Ben. Cara, assim, é muito legal isso, né, velho? E são referências que estão aqui. Falou também Eu tenho alguns pra acrescentar, hein? Eu tenho alguns pra acrescentar. É isso. É essa a pergunta que eu ia fazer, Cara, tá ligado? Porque, querendo... Cara, assim, falando contigo, eu fico sedento de referência, mano. Tá ligado? Porque a sua, mano, né? A história da galera negra de certa forma, a nossa história também. Porque também tá no nosso sangue, tá ligado? Então, quais são as suas referências e como a gente se informa, mano? Mano, é real, assim, tipo, muito doido você fazer essa pergunta, porque eu tô aqui nesse quartinho aqui que eu tenho em casa, e eu olho pra cima, toda vez que você tá falando, eu tô olhando pra cima pra saber por onde eu começo, tá ligado? Porque aqui é onde estão os livros, tá ligado? Então tem alguns dos livros Foda, aqui em foda. cima, depois e aí assim, Pode eu posso falar pegar, de pode nomes mostrar se mais quiser, comuns. pode fazer É, merchan, pode mostrar. o primeiro que eu peguei é esse daqui, Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon. Esse livro é magnífico, magnífico. Cara, Ele, o ele traz uma Fanon, Gui, ele é contextualização. um psiquiatra, não é? É um Ele é psiquiatra africano, não é? martinicano, ele É, é. da Martinica, Martinica francesa, e ele vai para Paris. E aí, com 26 anos, ele lança esses livros, morre com uns 30, 32. É absurdo de bom. Ele foi o Fanon, foi o primeiro a Pode mudar a falar, pode falar? psiquiatria. Ele tirou a ideia da psiquiatria eurocentrada e trouxe para o resto do mundo. Então foi o cara que descentralizou o pensamento da Exato. psiquiatria, cara. Fudido, mano. Fudido, Fanon é mano. foda. É uma leitura complexa, você tem que estar com a cabeça bem boa, porque ele faz muita referência para quem não estuda psicologia, e eu também, eu não sou um estudante de psicologia, então eu tive muita dificuldade para poder entender o Fanon, porque ele busca muitas referências que para ele é óbvio, pra gente nem tanto. Esse daqui é absurdo, Quarto de Despejo, cara, Lina Maria de Jesus, essa daqui é leitura obrigatória. A gente que é de São Paulo, a gente tem essa visualização do que é Carolina Maria de Jesus, porque tá ligado onde é a Portuguesa, ali na Marginal? Sabe, ali no Canindé? Nos anos 60 tinha uma favela ali, que ela desembocava no Tietê. E ela morava ali, mano. Então ela era uma catadora de lixo, e ela escrevia diários. E aí, mano, não tem um dia que termina legal, né, mano? Anos Porra, 60, na mano. favela, mano, não tem um dia que termina legal. Então, é absurdo. O avesso da pele do Jefferson Tenório é surreal, surreal. Mas uma das leituras mais gostosas que eu tive esse ano, porque esses livros eu li todo esse ano, tá? Uma das leituras mais gostosas que eu tive foi essa. Torturado. Torturado é do Itamar Vieira Júnior. É de uma leveza e de uma profundidade que te faz chorar lendo, tá ligado? Porque ele fala das religiões de matriz africana e da vida ali dentro de uma fazenda no interior da Bahia, de uma maneira tão simples, mas tão profunda e tão sensível, que diversas vezes eu me peguei chorando mesmo lendo o livro. E ó que bom, eu já falei, né, no começo do episódio que eu sou chorão, então não é segredo pra ninguém. Mas é bom. Tem um que eu tô para ler aqui que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Ela, inclusive, entrou para a Academia Brasileira de Letras, né? Então, o Defeito de Cor também tá no meu wishlist ali pro ano que vem. Além, obviamente, das outras referências. Bom, Mussum é muito mais a história do Mussum, eu adoro Mussum, mas acho que esses daqui que eu comentei são livros que não assisti, eu tenho medo de assistir o filme, mano, e não gostar. Pode crer, eu vou ler o livro Eu, então. eu tenho umas brisas. Eu tenho umas brisas muito doidas, mano. Eu tenho umas brisas muito doidas. Tipo, o do Tim Maia é outro. O Tim Maia é outro que eu li. Achei maravilhoso. Vou confessar que eu não terminei o do Tim Maia porque eu sabia que ele ia morrer, tá ligado? Eu não queria ver, tipo, o depoimento do dia que ele morreu. Então parei de ler, faltando umas 15 páginas, 20 páginas.
Do Mussum aconteceu a mesma coisa. Porque é uma brisa muito doida, né? Tipo, são personagens que eu tenho um carinho gigantesco, e aí ler até o final ia trazer uma tristeza muito mais do que alegria do que foi o livro. Então eu acabei não finalizando. Mas eu acho que esses que eu mostrei aqui são livros. Tem Olhos d'Água também, da Conceição Evaristo. Conceição Evaristo é uma mulher que você não pode falar não. Se ela fala assim, pula de ponta cabeça do penhasco, você fala, tá bom, porque ela tem uma imposição, ela tem. É aquelas mulheres que você só quer abraçar e ficar abraçado nela, e o que ela falar você vai aceitar. E tem alguns da Sueli Carneiro que eu preciso comprar, tá ligado? Então, eu diria esses, mas eu acho que esses daqui são. Acho que um dos que mais me impressionou, assim, que eu não dava muita coisa e eu amei de paixão mesmo, foi Torturado e O Avesso da Pele, assim, esses dois. França é difícil pra caralho, mas vale a pena. Tá vendo, Gui, ô Leonardo? O segredo. Tá vendo, Leonardo? O segredo é conhecer as pessoas foda. Isso que é legal. Você vai conhecendo as pessoas foda e você só escuta, mano. Só escuta. Não, vontade de te abraçar, mano. Assim, ó, puta papo foda, caralho. Bora tomar uma, mano. Não, a gente tá querendo marcar um churrasco, já fez um ano de podcast, chamar a galera a fazer um churrasco aí, porra. Vamos fazer o seguinte, gente, ó, vamos seguir o roteirinho, vamos pro macho escroto da semana. Então, Gui, a gente tem um quadro, não sei se você sabe, a gente tem um quadro que é o macho escroto da semana, que a gente traz difícil, a mulherada manda pra gente áudio dos caras que estão chavecando elas, ou a gente cata alguém na internet aí pra poder dar uma julgada, que o podcast é nosso, a gente pode julgar quem a gente quiser. Então eu vou passar um vídeo aqui pra vocês ouvirem, tá ligado? E aí a gente reage a esse vídeo. É o macho escroto da semana, Macho escroto da semana. Sempre que eu tenho um primeiro encontro com a mulher, eu sempre falo pra ela da teoria do carro. É mais ou menos assim, a analogia é assim. Você gosta de carro? Ela responde, mais ou menos. Aí eu, beleza, mas você sabe o que é uma Lamborghini, por exemplo? Aí ela dá aquele sorriso, né, que toda mulher dá, quando não sabe de nada, mais ou menos. Eu falo, ok, a Lamborghini é um carro sexy, potente, lindo. Passa na rua e todo mundo olha. É o tipo de carro que impõe respeito, só de existir. Mas é um carro cheio de problemas. O seguro é alto, a manutenção é cara, ela esquenta rápido, ela dá trabalho e te faz passar raiva o tempo inteiro. Agora, você sabe o que é um Toyota Corolla? Todo mundo sabe. É um carro que ninguém repara, mas é econômico. É previsível, dura a vida inteira. Ninguém quer roubar de você, ninguém inveja um Corolla. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser ter um relacionamento comigo, você precisa entender que nesse caso, eu sou igual a Lamborghini. Eu sou bonito, sou forte, e se você sentar em mim, você nunca mais vai querer levantar. Mas às vezes, eu saio da garagem sem avisar. Porque carro de luxo é assim, tem vida própria, não tem coleira, e precisa se mostrar para outras pessoas. Se você quer previsibilidade, segurança e rotina, você vai de Corolla. Só depois não reclama. Porque tem mulher, cara, que quer que o homem de alto valor, mas não aguenta o pacote, entendeu? Ela quer o luxo, mas exige fidelidade de carro popular. Você quer um supercarro? Aprenda. Supercarro dá dor de cabeça, supercarro exige risco, supercarro vai ter gente querendo tomar de você. Pense nisso. Vamos lá, Gui. O pior é saber de onde vem esse recorte, mano. Você sabe, sério. Mano, eu tive a oportunidade de trabalhar em outras regiões do país, e essa é muito provável que é de uma das regiões que eu trabalhei. Se não dali do lado, mas o perfil é o mesmo. Então é complexo, velho. Mas dá uma preguiça. Dá uma preguiça. A gente gosta de cara que se compara com o carro, mano. Mano. O Reginaldo tá impressionado. Porque é meio esquisito, né, esse papo desse cara aí. Não é um papo esquisito? Não é um papo esquisito. Parece que não tem muito nem ferramenta de como funciona. Se comparar com o carro, é um robô, tipo, mano. Que esquisito conversar com essa pessoa deve ser, né? Pros amigos dele deve ser legal, deve ser tudo igual. Mas o cara que se compara com o carro. Primeiro que tem. Eu já escutei, não sei aonde, tá? É real, não sei aonde. Que o carro, ele é a extensão do malandragem do cara, tá ligado? É, da piroca, pode falar. Pode falar, é a extensão do falo. Do falo da piroca. É a extensão do falo do malandragem. É a extensão da caceta do malandro. A extensão da caceta do malandro. E o cara que. é de um absurdo tão grande, mano. Pô, ele tá determinando. Agora, vamos quebrar por etapas. O cara tá determinando o comportamento dele
a partir de um comportamento de um carro de luxo. Não, e comparando com Ah, um puta carro, que um carro pariu, popular, e velho. comparando com um carro popular, já pega no ego dele. E até porque, gente, assim, eu nem gosto de carro, né? Mas Lamborghini é bem caro. Não é um carro caro, é um carro bem caro, até onde eu sei, né? É. Tipo, então ele já A tá mina se vai pagar as achando. contas dele? Porque esse cara vai... Por que É. ele meteu a porque conta, é? Não, e tem a musiquinha de fundo, mano. Pá, 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 tipo, sinistrona. cara. É, mano. Não, e da hora que ele já Mas pôs um na monte de moral, né? regra, né? Ele tá, tipo, querendo sair com a mina já com as regras, mano. Tipo, que loucura! Que loucura, mano! Tipo, como é que você tá falando isso aí com alguém? Você já tá cagando um monte de regra, Ah, mano. velho. E aí é muito doido, né? Se a gente fosse falar dos anos 90, a gente ia falar que esse cara, ele tinha... anos 90, tá, gente? Pelo amor de Deus. A gente ia falar que esse cara não gosta de mulher, que ele só tá precisando de uma desculpa. Mas a questão não é gostar ou não gostar, não é gostar do ser humano ou não gostar, ele gosta dele, mano. É um egocentrismo absurdo, que independente de quem ele goste, ele tá determinando regra de como ele consegue conviver com ele mesmo, tá ligado? E isso é muito E ele louco, gosta mano. muito, ele Ele tem gosta muito dificuldade de de gostar carro também. dele. E ele queria dar pra Lamborghini. Ele gosta mais do queria carro do que muito dele, dar né, pra mano? Lamborghini. É isso, mano. Porra, foda, né, Não mano? é, Cara, não é pra mim é meio orientação, nem surreal. nada, né? Não é dificuldade de gostar de mulher, ou de gostar de homem, ou de gostar de... Não é orientação, não é nada, mano. Ele não gosta dele, mano. Ele não sabe quem ele é, mano. Será que, e Doideira. talvez é aí, será que não é isso que a mulherada fala? Ele Que é gosta do carro. autoestima, é, O a carro autoestima e do o hétero. câmbio, ele gosta. É autoestima de hétero, mano. Autoestima de Não, hétero, mano. ele deve ver alguém com uma Lamborghini, ele fica louco pra pegar. Não importa se é homem, se é mulher, ele quer. Ele gosta, cara, de carro. O carro deve ser muito excitante Ele pra gosta do ele. carro. Ele gosta do Olha carro. esse carro, olha o barulho do carro. Gente, eu vou fazer o seguinte, então, ó. Vamos encaminhar pro final aqui, que já estamos quase 1h30. Eita, porra. E aí, Posso vou só fazer o um fechamento. adendo, assim? Acho que é válido. Até para Lógico, pode. contextualizar o momento que esse episódio possa sair. A gente acabou de passar, o Reginaldo começou no episódio falando, né, do macho escroto da semana. Eu só quero fazer um adendo, né, para todas as pessoas que comemoram a morte de um outro ser humano, que talvez eles já tenham morrido por dentro, independente de qual ser humano for, e que em toda e qualquer comunidade ninguém não tem fábrica de arma e não tem fábrica de droga. Então, se chega lá é porque alguém permitiu e nunca chega de um lugar muito próximo. Então, fica só essa reflexão ali pro excelentíssimo governador do Rio de Janeiro, que executou uma chacina deplorável. Eu acho que não falar disso, porque... E aí, só por que eu tô falando disso? Porque ainda que, vamos colocar na melhor das hipóteses, que a máquina de matar, que é o Estado, tem executado 120 corpos que sejam bandidos e marginais da sociedade, morreram 4 policiais, tá ligado? Sendo dos 4, 2 pareciam comigo, tá ligado? Não, e Guilherme, 2 tipo, pareciam o comigo. que eu sinto Então, mais se de ainda eu não cara. me simpatize com 120 que parecem comigo, 2 dos policiais pareciam comigo, tá ligado? Então, entender e comemorar isso, onde tudo vira número e tudo é substituído numa velocidade muito mais rápida do que essa ação foi deflagrada, é entender que quem comemora não entendeu porra nenhuma, mano. Tipo, até quem defende, tá ligado? Tipo, morreu 4 polícia, mano. Na conta da população do Rio de Janeiro, 65% foi a favor. Então, morrer 4 polícia e 120 bandidos, na conta fechou. Tipo, fechou. Foi Tá valendo. 130 Tá pessoas que valendo. morreu, 130 famílias arrasadas pelo Estado, 130 estrutura. Tipo, tá tudo bem, tá ligado? Na conta. Tá tudo tranquilo. bem, tipo, e aí que a gente vê que é uma sociedade muito doente que a gente tem. Não é só Rio de Janeiro, não. Se fosse em São Paulo, aqui onde eu vivo, gente, é todo igual. mundo, todo Se mundo. matar, Aqui no porra, Ceará, no Sul, na Amazônia, é tudo igual. Aí eu faço 2 perguntas. O crime terminou? Ele diminuiu? Dia Então, seguinte, desculpa. o processo todo já tava reposto. Gente, Reposto com uma... E já Cara, deu assim, ó. E já deu no Mas é jornal. isso. Surge o novo presidenciável. Desculpa trazer esse assunto Não. pesado no final, mas eu acho que ele é necessário porque
reflete um pouco do que a gente conversou sobre as pessoas que acabam se parecendo comigo nesses lugares, né? E no final das contas, a bala encontra muito mais os nossos corpos do que os que não parecem comigo. Muito obrigado, meus amigos, por terem ouvido esse episódio até o final. Curte, compartilha, comenta, se inscreve nas nossas redes sociais. Tadinho, tá difícil ser macho no X, no Threads, no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Spotify. Quer mandar e-mail pra gente? Manda pra tadinho, tá difícil ser macho@gmail.com. E antes de a gente finalizar aqui, porra, mais uma vez, que da hora. Obrigado pra caralho, assim, ó, pra caralho, assim, de novo, mano, vontade de te abraçar. Essa conversa, mano, puta que pariu, assim, ó. Conversa foda, mano. E manda um tchau pra nossa audiência. E, de novo, obrigado pra caralho, assim, ó. Um dos melhores episódios, na minha opinião. Pô, eu que agradeço o convite. Fê, obrigado real pelo convite. Léo, obrigado pela hospitalidade aí, pela liberdade de poder tratar de todos os assuntos de maneira muito clara, objetiva e transparente. Fica só o meu agradecimento mesmo e um abraço forte, leal e sincero aí a todos vocês. Vamos que vamos e tamo junto. Precisando, tamo aí. Maravilhoso. A gente vai colocar suas redes aqui no nossa descrição, porque por enquanto somos poucos, mas um dia seremos milhões e seja lá qual for a sua empreitada, terá demanda. E Reginaldo? Vamos junto, vamos impulsionar junto. Vamos sim. Reginaldo, manda tchau pro povo, Reginaldo. Ah, não, que da hora, que da hora. Primeiro, atingimos nossos primeiros 1000 inscritos no YouTube, então assim, da hora demais. Uhul! Tivemos vídeos utilizados por terceiros comentando o que a gente fala. Então assim, somos poucos, nós estamos crescendo, Leonardo. A conta tá fechando. Não tá fechando, gente. Não monetiza, não. É só alegria. Mas a alegria está fechando, né? E é muito da hora trocar e aprender. E assim, como eu falei, eu já encho o saco do Guilherme faz 6 meses para ele vir aqui, né? Então, é isso. E aí, se for conversar com o Guilherme sobre qualquer assunto, vai ser isso aí para tudo. O basquete manja pra caralho, aí o tricolor manja pra caralho, aí a faculdade dele manja pra caralho. E aí é muito gostoso sempre trocar com esse cara, né? Tô com um dos melhores amigos da minha vida, eu conheço ele tem 8 anos de idade e a gente se conheceu brigando, né? É muito bom. Então, como dois machinhos, como dois meninos, eu acho que eu sujei a roupa dele, não foi, Guilherme? Eu sujei sua roupa, você levou lá pra minha mãe lavar, na cara de pau. Exatamente isso. Fui bater e falar, ó, dona Flávia, ele que sujou, pode lavar, 8 anos de idade. Eu acho que, eu não sei se foi aí minha mãe pegou pra lavar, o Guilherme chegou em casa sem camiseta, deu 5 minutos, a mãe dele chegou lá na porta de casa. Poxa, desculpa, pelo amor de Deus. Muito bom, cara, muito bom. Cara, puta, que da hora estar com duas pessoas que eu amo e eu conheci diferente, em época totalmente diferente da minha vida, e vocês dois juntos. Um grande beijo pra todo mundo. Amo vocês dois. Beijo pra todo mundo. Beijo, gente. Até semana que vem.